Olá! Hoje nós teremos no Triplo X a série de entrevistas, onde nós trazemos os 3 pilares do setor condominial: síndico, administradora e empresas prestadores de serviço. Essa entrevista funcionará da seguinte maneira: serão 3 perguntas feitas a cada um dos nossos entrevistados, seguindo sempre a ordem do síndico, da administradora e da empresa prestadora de serviço. E entre essas perguntas teremos algumas considerações para que nós possamos tecer a filosofia do Triplo X. Lembrando que nós temos a missão de levar o canal da Prevent Engenharia a pelo menos 1000 inscritos. Então nos ajude, você se inscreva no nosso canal. Tem muito material na descrição desse vídeo, muito material que nós falaremos aqui na entrevista, como manuais e o sistema Condoprev, para você ter acesso. Então fique conosco e no descritivo você tem todas as informações para ter acesso a essas informações. Então, hoje conosco estão 3 representantes desses 3 pilares, como eu já falei, na parte do síndico, na parte da administradora e na parte das empresas prestadoras de serviço. Hoje, a Tânia Goldkorn representa você que é síndico, síndica, o Rony Bezerra representa você que é administradora e o Fernando Piscirilo representa você que tem uma empresa no setor de condomínios. Então, para a gente dar início, nós vamos iniciar com a primeira pergunta que eu vou fazer à Tânia, e essa pergunta vai se repetir ao Rony e ao Fernando. Nós vamos seguir sempre nessa ordem. Então, Tânia, qual era a sua visão, como você recebeu a notícia da pandemia e, atualmente, como você verifica o mercado? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a vocês, muito obrigada pelo convite, e eu espero que a gente consiga fazer aqui uma turma do bem para ajudar síndicos, administradores de condomínios, terceirizados, pessoas que precisam hoje entender o que aconteceu. Bom, Cláudio, bem antes do primeiro decreto, quando a palavra coronavírus começou, a gente já começou a tomar várias providências, mais ou menos sem saber a proporção, óbvio, que isso ia tomar, porque cada dia era uma notícia, cada dia uma ideia, cada dia acontecia um fato novo. As primeiras pesquisas que foram feitas pelo meu escritório detectaram que numa pandemia era preciso isolar, era preciso ensinar aos funcionários, era preciso comunicar aos moradores, e a gente fez por esse caminho toda a comunicação através de comunicados no elevador, saímos comprando álcool gel, display para os elevadores, mas nunca imaginando a extensão dessa crise de extrema exceção. Sabíamos que uma pandemia era uma coisa difícil e tentamos preparar, e eu acho que deu super certo, o condomínio para que isso fosse, no primeiro momento, o escudo que blindasse o morador e os funcionários. No segundo momento, que é a pandemia agora, gente, eu estou num condomínio, vocês estão ouvindo da obra, nem podia, né? Não sou eu a síndica aqui. E no segundo momento, como a gente está vendo a pandemia agora, alguma coisa numa escala enorme de problemas problemas de o novo normal, onde a gente vai ter que adaptar as convenções, os regulamentos internos, assessorar os mais velhos dos condomínios, ajudar as pessoas a não entrarem em pânico, enfim, controlar desde o lixo, que hoje em dia é enorme no condomínio, que era menor, e os funcionários estão com mais trabalho ainda, e entender que isso não vai passar tão rápido, mas que o condomínio vai ser um lugar
onde as pessoas vão passar mais tempo, então é o lugar de maior conforto para o morador. É assim que eu vejo e é assim que eu tenho pautado a minha sindicatura. Muito legal, muito legal. Eu vou passar para o Rony. A pergunta é essa, Rony. Como você recebeu a pandemia e atualmente como você está enxergando o mercado? Vamos lá, estão me ouvindo? Perfeito. Vamos lá. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Vamos lá. O início disso, eu acho que foi igual para todos, né? Meio conturbado, as informações não concretas. A partir das primeiras notícias aí, a nossa atitude foi sempre tentar ao máximo compactar as informações para orientar o síndico, manter a calma também de todos os condôminos e inclusive dos síndicos, né? Porque todos os condôminos de alguma maneira começaram a se desesperar, já pensando em desconto, já pensando em um monte de situações que poderiam colocar o condomínio em risco, né? Isso é o que a gente entendeu desde o início. Em primeiro momento, preparamos comunicados para conscientizar tanto os moradores como os síndicos com os procedimentos de segurança que eram necessários e de higienização. Além disso, revisamos em todos os nossos condomínios a questão financeira. Graças a Deus, os nossos condomínios, eles têm uma situação financeira boa, tá? Vamos falar que mais de 90% dos nossos condomínios, eles estão com planejamento financeiro em dia, ou seja, eles têm reserva técnica de segurança, capital de giro, e alguns deles têm até uma reserva acima da média, tá? E aí é que a gente começou a trabalhar. Por quê? Alguns dos nossos condôminos começaram a ligar no início de março, já perguntando de desconto, tá? E os síndicos também, eles começaram a se desesperar porque querendo conceder desconto, na maioria das vezes, para não aumentar a inadimplência. E a gente começou a conscientizar, deixando claro que qualquer tipo de desconto naquele período seria mais um queimar largada, né? Antecipar a receita, porque o pessoal estava vindo ainda de notícias, ninguém tinha perdido renda, ninguém tinha tido o contrato suspenso. E aí a gente começou a acalmar todo mundo, deixando claro que se tivesse que haver algum tipo de concessão, de desconto, isso deveria ocorrer somente a partir de junho, julho, que é quando de fato o pessoal começaria a perder renda ou iria ser retomadas as atividades de uma maneira gradativa, e é ali que eles iriam precisar de mais ajuda, tá? Então, em primeiro momento, era para manter a calma mesmo do pessoal, e assim o fizemos, tá? Para você ter noção, o síndico nos ligava e a gente ia orientando dessa maneira, até chegar agora no mês de julho e junho, aqueles prédios que tinham condições de dar o desconto, vamos dizer assim, aqueles que tiveram o pedido, né, formalizado, a gente verificou as questões de cada condomínio, conseguimos disponibilizar um desconto aí por 3, 4 meses, de 20% a 30%, condicionado ao pagamento em dia, ou seja, aquele que pagasse em dia teria o desconto. Dessa maneira, conseguimos segurar a inadimplência. Nossos condomínios, nenhum deles tiveram aumento de inadimplência até o momento, e eu não tive nenhum problema para pagar nossos fornecedores. Então, hoje, vou falar que nós estamos passando num momento muito bem, tá? Eu acho que lá atrás foi alguma coisa que deixou o pessoal meio desesperado, e hoje todos os condomínios estão cientes que para que a gente consiga proporcionar o máximo de conforto para eles dentro do condomínio, eles precisam priorizar o pagamento da cota condominial. O que eles precisam é o que a gente está fazendo. A gente conseguiu manter 100% dos trabalhos do condomínio em dia. Eu acredito que tanto o síndico como administradores, como funcionários, os trabalhos foram redobrados para que eles ficassem em casa com segurança com a sua família. E eu acho que a maioria está entendendo isso sim, tá? Obrigado, Rony, foi muito bem também, assim como a Tânia. Então, Fernando, a mesma pergunta a você, como é que você recebeu essa pandemia e como você vê a situação atualmente, no seu tempo? Boa tarde, eu queria agradecer a presença, né? Eu comecei a acompanhar as notícias, na verdade, desde a segunda quinzena de janeiro. Lá,
a questão que estava acontecendo na China. Aí ia ouvindo o rádio no carro e falava, nossa, será que isso vai chegar aqui? Eu acho difícil, na minha opinião, em janeiro. Na verdade, eu achava quase impossível. Já teve outras crises, outros problemas. Eu falei, isso não vai chegar aqui. Se chegar, vai ser de uma forma leve, não vai interferir em nada no nosso dia a dia, na nossa rotina. Foi passando o tempo, aí teve a crise na Itália, foi indo, e teve o primeiro caso, enfim, o negócio chegou. Falei, bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que entender. Primeira coisa, eu peguei, liguei na CNN, na minha casa, e fiquei assistindo a CNN, ouvindo a notícia, ouvindo o que o pessoal estava falando. Gente, eu fiquei apavorado. Essa é a palavra, apavorado. A gente tem lá na empresa, acho que em torno de 25, 26 colaboradores. A gente atende, em média, a gente realiza na nossa empresa, em média, uns 700 serviços por mês. Então, para você ter isso, você tem uma estrutura e você tem um custo. Aí, de repente, chegou um momento que o telefone parou de tocar, os nossos contratos, as pessoas, primeiro vê a primeira leva de restaurante, eu tenho um contrato em torno de 100 restaurantes, veio a primeira leva de solicitação de cancelamento, aí chegou a segunda leva, que foi a crise dentro dos condomínios. O problema que eu tive eu não conseguia entrar dentro dos condomínios, tá? Mesmo com solicitação de condômino para prestar serviço dentro de apartamento. Eu tinha uma dificuldade. Então, gente, assim, a gente chegou numa hora que para tudo, vamos repensar. Eu de verdade, eu cheguei a observar os funcionários, gente, aí a gente vai cortar, quanto que a gente vai cortar, e assim, ainda bem que a gente tem amigos, que eu tenho sócios, pessoas competentes do lado, e que abriu um pouco o leque, abriu um pouco a visão, e aquele planejamento que a gente faz de um ano, né, que vai tomando as decisões mês a mês, a gente passou a fazer isso a cada 3 dias na empresa. Então, a cada 3 dias, a gente parava, via o que estava acontecendo e tomava a decisão. A minha função na empresa, eu sou diretor comercial, né? Eu sou responsável, na verdade, em colocar o dinheiro dentro da empresa, né? E então eu comecei focar, na verdade, em atender os meus contratos. Eu fiz com que os meus colaboradores, no caso da área comercial, entendesse o que estava acontecendo, e a nossa área técnica ela foi buscar informação sobre sanitização e desinfecção de ambientes, né? Então a gente fez um trabalho de 3 frentes. Primeiro, a gente tem sorte de que o controle de pragas é um serviço essencial. Covid, ele está matando muita gente? Tá, mas praga também transmite doença. Então, por ser um serviço essencial, a gente conseguiu continuar funcionando. Só que eu tenho um problema. As pessoas não queriam receber a gente em casa. Uma grande dificuldade. Como é que a gente vai prestar serviço? Né? Então, o que a gente fez lá na empresa foi criar protocolo, tá, com os funcionários para minimizar o risco de contaminação. Posteriormente, eu peguei a frente de sentar, renegociar os contratos, principalmente entender caso a caso o que cada cliente está passando. Então, contrato de restaurante, eu não neguei atendimento para ninguém, porque teve aqueles que fecharam,
teve aqueles que estão atendendo só para entrega, e os clientes que estão paralisados mesmo e que talvez nem vai retornar. Então, não deixei de atender ninguém, eu vi caso a caso. Primeiro, depois do restaurante, veio uma avalanche de renegociação de condomínio, justamente por causa de uma dificuldade financeira da economia, o pessoal ia atrasar, a mesma coisa. A gente renegociou todos, com redução de valor, teve condomínio que a gente continuou atendendo, ele vai ficar 3, 4 meses sem pagar, e vai pagar lá na frente. Por quê? O motivo da gente estar lá na empresa são os clientes. Então, o que a gente procurou fazer foi um meio termo, ou seja, equilibrar a necessidade do condomínio, entendeu? Para o que está acontecendo hoje, equilibrar a questão nossa aqui da empresa, para não demitir funcionário, que a gente tem uma estrutura, a gente tem uma responsabilidade, atrás de cada funcionário as pessoas têm família, têm filho, né? E, junto com isso também, continuar rodando. E assim, nós tivemos um resultado muito positivo com isso, entendeu? Então, eu falo que hoje, o que a gente está passando, ele é uma experiência que acho que a gente ninguém passou assim da nossa geração, que é uma experiência de guerra, uma experiência assim, a gente nunca teve problema de nada. É dessa maneira que eu vejo a crise hoje que a gente está passando do Covid, entendeu? Perfeito, Fernando. Obrigado também pelo seu depoimento. Eu queria aqui fazer algumas considerações pelo que eu observei de vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, o que o Fernando falou, né, sintetiza muito o que o Triplo X tentou fazer, a questão do cenário de guerra. E desde esse cenário, nós entramos com atitudes como um plano de enfrentamento, fizemos uma série de lives orientativas, colocamos à disposição um manual de enfrentamento, elaboramos um programa no WhatsApp para ajudar os nossos clientes, parceiros e afins, com o grupo de WhatsApp, comunicando essas situações, orientamos através desse manual aos síndicos e administradoras promoverem o comitê de crise nesse sentido, mas o Triplo X entrou também para trazer a visão das empresas para esse processo, e acho que vocês puderam sentir nesse primeiro bloco o quanto é dinâmico, o quanto o empresário tem que se adequar para sobreviver, né? O síndico, com os relatos da Tânia, essa questão de se adaptar, regras sanitárias, as demandas que choveram aí, né, no WhatsApp, no interfone, seja onde é o motivo de comunicação, e ao Rony aquela avalanche, né, de pedidos de descontos e uma série de situações. Eu trouxe o Rony hoje para iniciar esse trabalho, porque é uma administradora assim, um pouquinho fora da curva, porque a grande maioria dos clientes deles estão preparados financeiramente, porque houve um trabalho financeiro lá do passado, né, feito com planejamento, com ter cotas antecipadas, né, depois é o estilo de administração, e acho que o Fernando não pegou tantos prédios da Neoconde, então não precisaria reduzir tanto assim os descontos, né? Então, essa situação ocorre, mas assim, ao longo das nossas entrevistas, a gente vai pegar perfis de síndicos diferentes, perfis de empresas diferentes, perfis de administradoras diferentes.